E aí, nesse vídeo eu vou falar para você o porquê que a IA ela não vai salvar a sua empresa. Tá? Meu nome é Matheus, eu sou desenvolvedor de negócios, trabalho com planejamento financeiro, contabilidade. Estou ajudando empresas a se estruturarem de uma maneira muito rentável e escalarem seus negócios de uma maneira muito lucrativa ao longo de mais de 10 anos de jornada aí no mercado financeiro. E por que a inteligência artificial ela não vai ajudar o seu negócio a crescer ou salvar o seu negócio como um todo? Tá? Eu estava vendo essa semana uma notícia aqui na Folha de São Paulo que está falando o seguinte: as empresas de inteligência artificial elas têm sentido no mercado uma demora muito grande das empresas em realizarem essas adoções desses pacotes de inteligência artificial, né? E a questão que eu levantei e que a matéria traz, mas o que eu acho que são outras as perguntas como um todo, é que para a matéria é por conta de questões econômicas. Então hoje não temos aí ninguém que seja responsável ou que tenha, digamos assim, uma accountability para falar que projetos que deram errado, por que deram errado e como que deram errado, né? No meu caso eu já vejo que é de uma outra maneira, uma outra estrutura que a gente tem e o problema é um pouco mais embaixo, né? Quando a gente cria uma empresa, a gente sempre tenta focar no crescimento da empresa, na geração de receita, trazer novos clientes, crescer o faturamento, e então a gente vai organizando o negócio de cima para baixo, digamos assim, né? E essa é uma abordagem, acho que natural e que faz sentido, porque uma empresa que não gera caixa é uma empresa fadada à falência, e a gente tem que evitar isso ao máximo. Contudo, a base de estrutura da empresa, ela tem que ter ali um carinho e um cuidado mínimo em relação às coisas que acontecem. Por exemplo, contabilidade, finanças, compras, processos mais de back-office, recursos humanos, treinamento, cultura organizacional e tudo mais. A partir do momento que você trabalha com mais pessoas, e mesmo que você seja aí um empresário de one person business, você sempre vai trabalhar com mais alguém, seja um freelancer, seja algum fornecedor, seja algum stakeholder qualquer que seja, você sempre vai ter uma interação, e essas interações elas requerem processo, elas requerem estrutura e elas requerem clareza, né? E aí é nessa parte muito importante de estrutura, clareza e processos que a inteligência artificial ainda não consegue entrar dentro das empresas. Porque veja assim, para a gente instalar um sistema, ou para a gente criar um sistema, ou para a gente criar um processo, quais são os pontos fundamentais que a gente tem que ter? Ele precisa ser replicável, escalável e padronizável. Quando a gente está numa empresa que a gente tem ali lacunas nas estruturas, e eu não falo assim em estruturas não só de pessoas, mas também e principalmente de processos, a falta de padronização, ela gera distorções e ela gera anomalias de dados. E eu vou te mostrar um exemplo aqui. Se você está numa cozinha e cada um faz uma receita de um bolo de chocolate de um jeito, o bolo ele vai sair uma vez branco porque vai faltar cacau, uma vez muito preto porque vai sobrar cacau, uma vez sem açúcar porque faltou açúcar, outra vez sem açúcar e meio amargo porque faltou açúcar, outra vez ele vai ficar empantumado porque colocou muita farinha, outra vez ele vai ficar mole porque faltou farinha. Enfim, essa falta de padronização no processo de confecção desse bolo e de produção desse bolo, ele gera várias questões e vários dados totalmente diferentes. E a gente tem a dificuldade de, se não tiver uma captura dia a dia, uma conferência, um registro, falando, ó, esse dia esse bolo saiu assim, esse dia esse bolo saiu assado, onde que estamos errando, por que que estamos errando e de que maneira que podemos arrumar isso, a IA, ela não vai conseguir ajudar, porque pensa assim, o dado, ele mal é mais existe, o processo, ele é muito volátil e inconstante, né? Então, a gente tem aqui várias situações que são incapturáveis pela inteligência artificial, muitas vezes até incapturáveis por nós, humanos mesmo, né? E aí a inteligência artificial também, ela tem que ter um contexto, entendeu? Então, qual o contexto que você vai inserir a inteligência artificial? Então, da mesma maneira que se você fala assim, não, eu posso colocar lá um chefe de cozinha especialista em fazer bolo de chocolate. Ele vai treinar e ensinar a equipe e vai conferir todas as vezes que um bolo de chocolate sai do forno para ver
o que está certo, o que está errado e o que precisa melhorar, de que maneira precisa melhorar. Para a gente colocar a inteligência artificial, a gente precisa fazer a mesma coisa. Então, se você não tem hoje na sua empresa uma pessoa que tenha ali a expertise, o conhecimento, a parte de estrutura, a parte de visibilidade, de falar o que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito e como sistematizar isso, como criar isso num processo lógico, replicável e escalável e padronizável, a inteligência artificial ela não vai te ajudar nesse sentido, entendeu? Por quê? Porque para você conseguir fazer isso, você tem que ter uma pessoa que saiba o que está fazendo e além de saber o que ela está fazendo, ela tem que também saber ensinar o que ela está fazendo. Porque uma coisa é você saber fazer alguma coisa e outra coisa é você ensinar o que você sabe fazer. Em muitos casos, infelizmente, quando a gente passa pelas empresas e passa pelas startups que a gente trabalha e conhece, as pessoas elas não sabem. Então, como que você vai ensinar algo que você não sabe, entendeu? E eu vejo hoje no mercado toda uma tendência de inteligência artificial para lá, inteligência artificial para cá, crie sua consultoria de inteligência artificial vertical, como que a inteligência artificial vai te ajudar nos processos e tudo mais. Mas na verdade, isso ainda está muito distante da realidade do nosso dia a dia, do nosso nicho e do nosso trabalho, principalmente com pequenas e médias empresas. Então, de fato, a IA ela pode vir para tirar um gargalo em relação a algum trabalho muito manual e muito específico, né? Mas em contrapartida é necessário um contexto, né? Então a gente vê, por exemplo, tem IA de atendimento, chatbot, é onde a gente tem mais necessidade, mais dor, que é o atendimento ao público, mas ele já começou a ficar muito banalizado, por exemplo. Então, se você mandar uma mensagem para um WhatsApp e demora muito para esse WhatsApp responder ou ficar respostas muito robóticas, o cliente também ele fica desagradado, entendeu? Então, tem toda uma conjuntura de situações que a IA, de fato, ela vai ajudar, mas a pergunta que eu faço é, em qual momento que ela vai ajudar, entendeu? E agora, a questão do momento é uma questão que é muito relevante e que é muito importante para dentro do negócio, que entra já na questão de planejamento das coisas que é necessário fazer. E aí entra muito naquela questão entre crescimento e estrutura, ou estrutura e crescimento, né? Vai depender muito de como que você vai enxergar o momento do seu negócio. Então, se você está no momento de expansão e o seu foco é a expansão, você tem que ter aqui algumas listas, alguns checklists que você tem que fazer para garantir que esse momento de expansão ele seja minimamente controlado e que não gere depois perdas não só financeiras, mas de tempo, de processo, de estrutura, que acabe desgastando o processo ou que todo esse crescimento que você teve, você tenha que reinvestir ou gastar mais do que você cresceu para conseguir voltar a ter crescimento de novo, né? O que eu costumo trabalhar é o seguinte: o crescimento ele tem que ser estruturado de uma maneira que você consiga ter, de fato, um crescimento acima da inflação para conseguir cobrir os gastos naturais que vão vir diante do processo inerente a essas novas contratações, esses novos produtos ou serviços que você vai colocar no seu portfólio. Contudo, uma parte do seu crescimento, ele também vai ser reinvestimento. Isso quando não é necessário um investimento anterior e esse crescimento ele vai ter que ter um reinvestimento posterior de manutenção e ainda um tempo de cálculo de retorno, que a gente chama de payback, né? E é muito engraçado porque quando a gente para pensar e quando a gente para refletir como que as empresas elas costumam fazer essas questões, elas sempre acabam deixando em segundo plano toda a dinâmica e toda a situação de estruturação. Então, o foco é sempre crescer, sempre crescer, sempre crescer. Por que que isso acontece? Isso acontece na conjuntura de que não há hoje uma preocupação não só total, mas mínima em relação aos dados históricos, entendeu? Então, como que você vai crescer
ou só crescer, sendo que você não sabe, por exemplo, qual que é a sua margem, se você não sabe, por exemplo, qual que é o seu fluxo de caixa, se você não sabe, por exemplo, quantos itens que você vendeu, ou quanto de estoque que está sendo consumido, qual que é o seu giro de estoque, ou qual que é seu prazo médio de pagamento, qual que é o seu prazo médio de recebimento, qual que é o seu ciclo financeiro operacional, qual que está sendo a assertividade dos seus vendedores, qual que está sendo a assertividade dos seus compradores, entendeu? Então, assim, para você ir conseguindo crescer de uma maneira estruturada, você tem que ir colocando métricas de acompanhamento ali dentro da sua rotina de crescimento. Você não vai colocar todas as métricas de uma vez, isso é claro, mas algumas métricas elas são muito chave para você não só olhar para o seu faturamento, você tem que olhar para a lucratividade do seu negócio como um todo, para a lucratividade do seu novo produto, para a lucratividade do seu novo negócio, né? Então eu vejo que quando há uma expansão, quando tem um crescimento muito grande, quando tem alguma coisa que está muito atrelada somente à visão do faturamento, a empresa ela deixa de lado algumas partes que são estruturantes e que são chaves ali do processo, né? E que isso não só acaba consumindo uma energia da empresa em relação à organização e etc., mas ela acaba consumindo muito recurso, né? E quando você não tem um crescimento estruturado, a IA ela não vai conseguir te ajudar nessas horas. Por quê? Porque a IA ela entra em processos que já estão muito claros, que já estão bem definidos, que já tem ali toda uma dinâmica de como fazer, o que fazer, como deixar de fazer, né? E isso tem toda uma visibilidade de que a IA, ela vai olhar para as coisas que ela acontece, ela vai organizar tudo no banco de dados. Então, se você não tem uma cultura que é data-driven na sua empresa, não vai adiantar, porque se a pessoa não sabe mexer em banco de dados, se ela não sabe mexer em planilha, se ela não tem uma noção ali mínima de como o processo funciona de ponta a ponta, quais são as informações relevantes daquele processo para validar e para fazer toda uma conferência, a IA ela também não vai conseguir, porque alguém tem que criar a IA e alguém tem que treinar a IA, né? E quando você for contratar alguém para fazer isso, essa pessoa também ela tem que ter ali um conhecimento, uma expertise para te ajudar nesse processo, nesse sofrimento. O que eu tenho visto hoje são coisas muito generalistas, coisas que são muito, assim, padrões e que não atendem necessariamente um escopo específico para determinada empresa, e que esses escopos específicos eles custam muito caro porque eles requerem um contexto muito grande, eles requerem um desenvolvimento além de uma capacidade técnica muito grande. Essas IAs elas consomem muito dados, elas consomem muito custos ali de processamento e tudo mais, e esses custos com tecnologia eles estão muito caros hoje. Então, a escala, a dificuldade de ter essa escalabilidade nesse tipo de processo, mais nesse contexto de especificidade e customização, é onde que eu vejo que ainda há uma barreira muito grande no mercado, né? Então, o que eu trago aqui para você como provocação é: quais processos hoje que existem na sua empresa que você pode mudar e que nada vai precisar de IA, ou que coisas que precisam de IA e que você queria que tivesse dentro da sua empresa, né? Então, queria que tivesse aqui um analista financeiro que lançasse e recebesse notas todos os dias automaticamente, fizesse conciliação bancária. Será que isso a IA conseguiria resolver na sua empresa? Será que não seria melhor automatizar o processo de recebimento, padronizar o processo de pagamento, de compras, de vendas, acompanhar antes a estrutura, começar a trazer indicadores, ver quantos processos de venda sua empresa tem, quantos processos de compra que sua empresa tem, quantas notas ela emite por mês, quantas notas ela recebe por mês, quantos pagamentos você faz por mês, quantos recebimentos você faz por mês, né? São essas coisas que eu acabo perguntando para os meus clientes e para as pessoas que eu trabalho junto e que elas não sabem responder. Eu não sei quantos recebimentos uma empresa faz, eu não sei quantos pagamentos uma empresa faz. Então, o que a IA vai te ajudar nisso? Como que a IA consegue te ajudar diante de um contexto que você não sabe o contexto, ou que você não tem um processo, ou que você não tem os dados, né? Então, como que você vai fazer um orçamento sendo que você não tem o histórico das coisas que você precisa, né? Então, quando a gente para olhar para a IA e para todo esse boom que está acontecendo, acho que a gente tem que primeiro olhar para nós mesmos, dentro das nossas organizações, dentro dos nossos times, dentro das nossas empresas, e falar: o que hoje eu consigo
parar, estruturar e pensar de uma maneira analítica, de uma maneira que faça sentido, que eu consiga organizar, colher dados e ter histórico das coisas que acontecem, para eu começar a traçar um plano de ação para mudar ou otimizar algumas coisas e ir refinando aos poucos as coisas que acontecem dentro da minha empresa, né? Nos próximos dias aqui eu quero trazer alguns vídeos sobre processos, sobre cultura organizacional e quais são os principais desafios quando a gente olha para esse tipo de situação dentro das nossas organizações, porque eu vejo que a IA ela já está no dia a dia das pessoas, acho que a gente já tem conversado bastante sobre isso em relação a ChatGPT, Gemini, Grok e etc. E a IA tem ajudado ativamente nessas dinâmicas, mas quando a gente olha diante do ponto de vista corporativo, e do ponto de vista empresarial, a IA ainda ela está, digamos assim, engatinhando por conta dessas dinâmicas, dessas situações. E como que a gente consegue, talvez, acelerar isso e, além disso, coisas que a gente começa a enxergar antes de acontecer a IA, de maneira que quando a IA chegue para nos ajudar, ela chegue já com alto valor agregado, de maneira que eu já tenho um time preparado para implementar a IA e que a IA ajude a aliviar processos que são burocráticos, manuais, de baixo valor agregado e que o meu time esteja preparado para me dar respostas de alto valor agregado, análises assertivas, análises tempestivas, porque não adianta nada você ter o dado, mas você não ter tempo de usar aquele dado ou que aquele dado já é muito velho, já é muito antigo e já é moda vencida. Então, vamos aguardar aí as próximas semanas e se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha e comenta comigo aqui se você concorda com esse meu approach em relação à IA e às empresas. Se de fato a IA ainda está muito longe ou se a IA já está perto de fazer uma mudança já significativa dentro do mundo corporativo. Um abraço!